Deus, porque hoje grande luz brilhou na terra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Daquele que era a luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória. Glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que vocês vieram. Estão muito cansados? Dormiram bem? Jantaram bem a ceia? Posso dizer que ontem eu não comi nada, estou de jejum desde segunda, não sei como é que estou de pé aqui. Eu peguei uma virose, não dormi nada desde segunda de madrugada até terça. Daí terça dei uma melhorada, à noite recaí de novo. E ontem, sim, da madrugada depois, não consegui mais dormir. 5h30 fui para o Policlínica tomar soro, tomei um monte de remédio e achei que a missa da noite não ia sair ontem. Mas Deus foi tão providente que a missa saiu. E hoje eu estou bem e nós estamos aqui. Tantos dias para acontecer, vai acontecer bem no dia de Jesus, no nascimento de Cristo. Que coisa, né? Mas Deus com os seus mistérios. É importante que nós estamos aqui. Ontem nós celebramos o seu nascimento, essa grande espera que Deus foi nos preparando desde o advento, depois na gestação de Maria e depois também através das palavras de São João Batista, que é: preparai o caminho do Senhor. Olhando o Evangelho de São João, a gente olha assim que é uma leitura, uma escrita bem teológica, difícil de compreender, parece, né? Mas não.
Na verdade, o evangelista João aqui, ele escreve já esse Jesus, menino, já na glória de Deus, onde todos nós iremos um dia nos encontrar com Ele e fazer morada com Ele. Olhamos que desde o princípio aqui, quando o evangelista João nos apresenta, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, se pegarmos o livro do Gênesis capítulo 1, lá está bem claro essa mesma passagem aqui que João nos descreve. No princípio, o Espírito Santo pairava sobre as trevas, lembram? Lá na origem do universo, lá no tempo dos caos, Jesus já habitava ali, minha gente, que o Espírito pairava. Então, desde os primórdios, antes de Deus criar toda essa beleza do mundo, Jesus já estava ali. Mais tarde, com a criação do mundo, que Deus fez que todas as coisas fossem boas, né? Deus se maravilhou, mas toda essa criação divina que Deus fala no início da criação, lá no livro do Gênesis, que faça-se a luz, isso tudo tem a ver com o próprio Cristo. Tudo que Deus criou foi através para o seu próprio Filho Jesus. Veja, criou a humanidade, homem e mulher, Adão e Eva, no qual o pecado entrou no mundo. Novamente, Deus faz uma aliança, aquele Deus que nunca nenhum homem viu, como o próprio evangelista aqui nos fala, ninguém jamais viu a Deus, mas Deus, ele faz essa aliança novamente com os nossos antepassados, lá com os nossos primeiros patriarcas. Deus fala com os patriarcas, ou melhor, com os profetas, através do quê? Nem os profetas nunca contemplaram a face de Deus, mas Deus fala através das nuvens, através de sinais da natureza. Ali está o sentido do mistério. Deus faz morada nas tendas, quando no tempo de Moisés também, em busca da terra prometida, Deus habitava, né, no tabernáculo ali. Mas chegou um momento que agora esse Deus que criou toda essa fortaleza, esse Deus que é forte, que criou toda a humanidade, criou todas as maravilhas do mundo, se faz, podemos dizer agora, fraco, entre aspas, no qual Deus envia seu Filho Jesus Cristo ali. O Filho de Deus, aquela fortaleza, se torna fraco, podemos dizer, entre aspas, mas na simplicidade e na pequenez e na inocência de uma criança. Aquilo que os profetas nunca contemplaram, nós agora contemplamos, olhando para aquela criança frágil, inocente, o Filho de Deus que irá restaurar e libertar a humanidade. E ontem nós tivemos essa grande experiência de contemplar esse menino Deus, que se faz agora forte no nosso meio, no qual assumiu toda a nossa humanidade, menos a consequência do pecado, e que um dia, ou mais cedo ou mais tarde, na sua segunda vida, nós iremos um dia contemplá-lo no céu. Então hoje, dessa grande liturgia do Natal de Nosso Senhor, vamos contemplar o menino Jesus no presépio, vendo o que ele tem a nos ensinar, a sua acolhida, esse Natal que seja um Natal, desde ontem, de luzes, mas não de trevas. Se o próprio Deus enviou seu Filho Jesus Cristo em forma de uma criança, é para o quê? Para libertar de todos os pecados, né? É isso a missão de Jesus que veio ao mundo, é para nos salvar. Nós sabemos muito bem claro isso, estamos sábios disso, né? Compreendemos bem a missão de Jesus, mas além disso também é que a paz haja no nosso coração e nas nossas famílias. Que esse Natal agora, essa liturgia de hoje, não seja, sempre gosto de falar isso, não seja apenas mais uma liturgia que passa e não ficou nada para nós, não marcou nada, mas com certeza marcou sim as preparações que nós fizemos, desde as confissões, desde as penitências, desde a esperança, desde a alegria, e hoje nós estamos contemplando e comemorando esse nascimento desse Salvador que está no nosso meio, com os nossos familiares, né? Com os parentes e amigos nossos que estão nas nossas famílias. É isso, o Natal é esse sentido de família, de nos reunirmos para conversarmos, para nos termos um diálogo, partilhar ao mesmo tempo o alimento, mas também partilhar também as amizades e as graças de bênção que Deus colocou na nossa vida. E isso tudo tem que ter base esse menino Deus que está no nosso meio. Então, meus irmãos e irmãs, como diz o próprio João aqui, da testemunha João Batista, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim, e de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram
através de Jesus Cristo. Então esta é a graça. Vamos contemplar essa graça do Emmanuel, Deus conosco, que se faz criança, se faz pequeno no nosso meio. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todo Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.